Hoje o nosso assunto é esclerose múltipla e ela afeta 2 milhões de pessoas, afeta mais de 2 milhões de pessoas em todo o mundo. E no Brasil estima-se que em 15 casos a cada 100 mil habitantes. E no dia 30 de agosto é celebrado o Dia Nacional de Conscientização da Esclerose Múltipla, determinado por lei em 2006. No entanto, durante todo o mês de agosto, os centros de saúde no país promovem o Agosto Laranja, com o objetivo de divulgar a doença e colaborar para o diagnóstico precoce e o tratamento apropriado para melhorar a qualidade de vida. E o Agosto Laranja é pauta aqui no Tom Maior e a gente vai conversar a partir de agora com o neurologista e neurofisiologista clínico Alexandre de Almeida Castro. E também participa desse bate-papo com a gente a nossa jornalista aqui da casa, Jéssica Dias. Doutor Alexandre, obrigado pela sua participação. Seja bem-vindo ao Tom Maior. Obrigado, foi um prazer o convite. Jéssica Dias, boa semana para você. Obrigado pela sua participação. Oi, Letícia. Ótima semana para você também. Boa tarde, doutor Alexandre, para todos que estão nos acompanhando aqui no Tom Maior. Doutor Alexandre, para a gente começar esse bate-papo, eu queria que o senhor explicasse para a gente o que é esclerose múltipla. É uma pergunta simples, mas eu acho que muita gente ainda tem dúvidas sobre o que é essa doença. Primeiramente, boa tarde a todos, né? Abraço que eu recebi. A esclerose múltipla é uma doença autoimune. E ela afeta até 15 em 100 mil pessoas no Brasil, né? Essa incidência é estimada aqui no país. E ela, como eu falei, é uma doença autoimune. Ela tem nosso próprio organismo, ele começa com anticorpos, ele gera anticorpos que começam a agredir o nosso próprio cérebro, o cérebro e a medula, o nosso sistema nervoso central. Tá? Então, é uma doença que ela tem uma certa prevalência no país, é uma doença que precisa de seus cuidados, né? E tem muitas pessoas que necessitam desse diagnóstico e desse tratamento. E, doutor Alexandre, tem alguma causa para esses anticorpos começarem a atacar o cérebro? É algo genético? A esclerose múltipla é considerada uma doença multifatorial. De princípio, ainda não se descobriu uma causa única, uma causa exata para a doença, mas estima-se que possa ser secundário a infecções virais, a uma predisposição genética, alguns fatores, por exemplo, metabólicos, como deficiência de vitamina D. Então, nós temos uma série de situações, o próprio tabagismo, o estresse, enfim, algumas, até a latitude influencia. Pacientes, por exemplo, que moram em latitudes elevadas, países que têm uma maior distância da linha do Equador, têm uma prevalência maior de esclerose múltipla do que os países equatoriais. Então, assim, tem muitos fatores envolvidos, inclusive essa parte genética também, né? Uma interação entre a genética e o quadro ambiental. Doutor, e quais são os sintomas da esclerose múltipla? É uma doença difícil de ser identificada? Ela é uma doença que ela pode trazer um certo desafio no início, sabe? Um desafio no diagnóstico, porque ela pode simular uma série de outras situações clínicas, principalmente neurológicas, né? O paciente a forma mais comum da doença a gente chama de surto remissiva. O que são essa forma da doença que confere 85% dos casos? O paciente pode ter um déficit neurológico súbito, que seja, por exemplo, uma neurite óptica. O paciente pode perder a visão de um olho, ou de repente ele pode ficar fraco de um lado, ou pode ter uma disestesia, uma parestesia, como uma diminuição da sensibilidade de um lado do corpo, ou eventualmente alguma alteração na medula espinhal, causando uma fraqueza nas pernas. E esses déficits são súbitos, são inesperados. De repente o paciente manifesta esse sintoma, que pode durar eventualmente 24 ou até um pouco mais, e de repente ele pode às vezes se confundir até com um AVC, uma trombose venosa,
ou uma inflamação na medula por uma outra causa. Então, assim, na fase inicial, essa doença ela pode trazer alguns desafios para o médico, inclusive para neurologistas experientes. É claro que tem que passar por toda uma investigação clínica para a gente concluir esse diagnóstico, né? Mas sim, qualquer sintoma neurológico, na verdade, qualquer sinal neurológico, qualquer manifestação neurológica súbita, principalmente numa faixa etária que está mais exposta à doença, né, os pacientes mais jovens, a gente tem que sempre pensar nessas doenças desmielinizantes, tá? E tem alguma faixa etária em que esses sintomas começam a aparecer com mais frequência? Sim, a faixa etária mais prevalente da doença é dos 18 anos até os 55 anos de idade, tá? Mas os extremos também podem acontecer, mas de uma forma menos prevalente, na verdade, uma forma menos prevalente. Então, é raro a ocorrência em crianças e também pacientes idosos, aí acima dos 60, 65 anos, é bem mais rara essa incidência. A incidência é maior na população adulta e jovem, tá? Doutor, o senhor começou a citar para a gente também os sintomas da esclerose múltipla. Eu queria que o senhor falasse os sintomas sensitivos e os sintomas motores. Quais são? Os sintomas sensitivos, o que a gente chama de sensibilidade? Sensibilidade são sensações que o nosso corpo, o nosso cérebro interpreta em uma determinada região cerebral chamada lobo parietal. As sensibilidades, elas podem ser tanto sensibilidades em relação à dor, à temperatura, ao tato. Então, os sintomas decorrentes de uma lesão no sistema sensitivo são, por exemplo, o paciente pode sentir um formigamento, uma sensação até de diminuição da dor em determinado local, ou mesmo ter uma dor lancinante em determinado local também. O paciente pode ter uma alteração, por exemplo, da propriocepção. Propriocepção é a nossa sensação que a gente tem em relação à posição das nossas articulações. Então, os pacientes que têm essa dificuldade de propriocepção têm, às vezes, uma dificuldade até para deambular, para andar, né? Para sentir uma posição do nosso próprio corpo. E os sintomas motores, por outro lado, são sintomas relacionados à parte de movimentos, né? Principalmente força muscular, destreza, coordenação motora, né? São os sintomas motores da doença. Tá? Mas lembrem também que a esclerose múltipla afeta qualquer região do sistema nervoso central, né, do nosso cérebro até a medula, inclusive o nervo óptico. Então, tem pacientes, por exemplo, que têm simplesmente uma alteração na visão de um olho. Então, de repente, ele perde a capacidade de enxergar de um determinado olho, aquilo ali pode durar até 24 horas, vai no oftalmologista, ele não descobre a causa, e na verdade é uma inflamação do nervo óptico que também pode estar dentro das doenças desmielinizantes, sendo a principal a esclerose múltipla. E, doutor Alexandre, existe só um tipo de esclerose múltipla ou tem outros tipos? Tem outros tipos, excelente pergunta. A esclerose múltipla mais comum é a esclerose múltipla surto-remissiva, tá? Ou também chamada de remitente recorrente, em que o paciente pode manifestar surtos da doença, o que é um surto? É um sinal neurológico agudo. De repente, como eu falei, são vários sintomas neurológicos que podem perdurar até 24 horas. Vamos dar um exemplo de uma neurite óptica. O paciente pode perder a visão e depois ter uma recuperação parcial com ou sem tratamento. Mas existem outras formas de evolução da doença. Tem aquela forma que ela é primariamente progressiva. O paciente não mais manifesta como surto, mas ele vai progredindo de forma lenta e gradativa algumas sequelas, alguns déficits neurológicos. É aquele paciente que às vezes tem uma dificuldade progressiva para deambular, é aquele paciente que vai perdendo de forma mais lenta a força numa mão ou numa perna. Então é uma forma mais progressiva. Essa forma progressiva, ela também eventualmente ela pode atingir surtos, ela pode evoluir com uma piora súbita. E mesmo aquela forma surto-remissiva que eu citei, que é a mais comum, quando o paciente tem uma duração muito prolongada da doença, acima de 10 anos, ela pode adquirir uma forma chamada de secundariamente progressiva. Então, ela deixa de evoluir em surtos e ela passa a progredir lentamente. Então, são esses subtipos da doença, tá? É claro que existem outras formas ainda um pouco mais raras, uma forma tumoral, uma forma de uma desmielinização muito rápida e progressiva, formas que simulam até tumores cerebrais, etc. Mas, felizmente, elas são bem mais raras. Doutor, estilo de vida influencia no desenvolvimento da esclerose múltipla?
Pode influenciar, né? Tem estudos mostrando que a influência do cigarro, né? Os tabagistas têm um risco maior de desenvolver a doença, enfim, relacionados também a estresse, baixa de vitamina D, são aqueles pacientes, por exemplo, que têm uma alimentação muito irregular, não tomam sol. Então, assim, é claro que sono irregular, então a esclerose múltipla, ela tem essa predisposição genética, alguns genes já foram descobertos, já foram elucidados, mas tem muita influência ambiental, sim. Então, o estilo de vida pode influenciar nessa manifestação do nosso genoma, né? Doutora Alexandre, agora um exemplo. Tem um paciente que ele vai consultar, está com formigamento que durou de 10 a 15 dias, o médico avaliou, mas não conseguiu descobrir a causa. O que faz o médico ter certeza que ele pode estar com esclerose múltipla? Há algum exame que pode ser feito para auxiliar nesse diagnóstico? Sim. A parte principal, é claro que é a parte clínica, né? Então, a queixa clínica ela é muito relevante, isso é muito importante. Então, a competência do neurologista em saber que aquela clínica pode ser sugestiva ou não de uma doença desmelinizante, isso é muito importante. Mas sim, existem exames que a gente consegue diagnosticar e os exames são extremamente importantes. Na minha opinião, um dos principais é a própria ressonância magnética. Então, o paciente que faz uma ressonância magnética, as alterações esperadas são lesões chamadas de lesões desmielinizantes. Só lembrar um pouquinho da fisiopatologia, aquele quadro autoimune, ele afeta a bainha de mielina, que é uma capinha que envolve o nervo, envolve o neurônio. E esse acometimento de desmielinização, de acometimento da mielina, dessa bainha de mielina, ela provoca na ressonância algumas manchinhas brancas, chamadas de... São lesões da substância branca cerebral, que podem acontecer tanto próximo ali dos ventrículos, quanto no tronco cerebral e até na medula. Então, a ressonância ela manifesta essas lesões típicas, essas lesões na substância branca cerebral, que são bem características da doença, embora não são específicas, porque outras condições clínicas, outras doenças também podem provocar essas alterações na ressonância. Então, por isso que é importante aliar a clínica com os exames complementares. Além da ressonância, nós temos o líquor, que é aquele teste que a gente dosa um líquidozinho que a gente tem que banha tanto o cérebro quanto a medula, é feito através de uma punção lombar e a gente consegue detectar a produção de anticorpos dentro desse líquor para estudar, para ver se existe uma produção acentuada de anticorpos que também são características da doença. E além do líquor e da ressonância, tem uma série de exames bioquímicos que a gente faz, exame de sangue mesmo, para pelo menos descartar outras condições. Então, nesses exames de sangue, a gente dosa função da tireoide, a gente estuda a parte autoimune, a parte reumatológica, vitamina B12, ácido fólico, sorologias, por exemplo, pacientes que têm HIV, sífilis, dentre outras várias condições que podem, às vezes, até mimetizar a apresentação, por exemplo, de uma esclerose múltipla e acabar confundindo o colega médico. Estamos conversando com o neurologista e neurofisiologista clínico Alexandre Almeida de Castro. Doutor Alexandre, após o diagnóstico, o que é feito para tentar controlar a esclerose múltipla? Hoje nós temos excelentes tratamentos para essa doença, né? Uma doença que, como eu falei, é até relativamente comum no nosso meio. E nós temos os tratamentos chamados de imunomoduladores, são os modificadores de doença. Dentre eles, nós temos uma série de medicações que incluem interferons, que é uma substância, uma citocina que acaba diminuindo o quadro inflamatório, tem o acetato de glatiramer, teriflunomida, em geral são imunossupressores, para tentar modificar a evolução da doença. O que a gente precisa? O nosso alvo sempre é diminuir a possibilidade de o paciente ter um surto. Lembra que eu expliquei que a esclerose múltipla é uma doença que é remitente e recorrente. O paciente tem um surto e melhora, depois tem um outro surto daqui a alguns meses e melhora. Então, a ideia seria diminuir a possibilidade de acontecer outros surtos da doença. Então, são os imunomoduladores, que nós temos uma série de medicações no mercado. E quando o paciente, infelizmente, ele evolui com um novo surto, nós temos a possibilidade também de tratar esse surto, de acelerar a sua recuperação. Isso aí a gente já inclui corticoides, imunoglobulina, até plasmaférese, que é uma máquina, como se fosse uma máquina de hemodiálise, que a gente filtra esse plasma. Enfim, nós temos tratamentos tanto para a fase aguda
quanto para evitar futuros surtos. Doutor Alexandre, o senhor disse agora que a esclerose múltipla é uma doença remitente e recorrente. Esses períodos de remissão e recorrência, eles duram quanto tempo? Costumam durar quanto tempo? Olha, isso é muito variável, tá? Tem pacientes que têm surtos muito seguidos, às vezes 2, 3, um surto por mês, isso é muito variável. Em geral, os pacientes, a gente espera um bom controle da doença em pacientes que têm ali menos do que 2 surtos por ano, tá? O que a gente almeja mesmo é que o paciente não tenha surto, mas eles podem ser tão frequentes quanto mensais, até muito pouco frequentes, como às vezes o paciente tem um surto único, que é uma condição que a gente chama é um surto único. O paciente tem uma desmilinização chamada síndrome clínica isolada. O paciente tem um sintoma único, a gente faz os exames, a gente vê alguns sinais que podem sugerir uma esclerose múltipla, mas que naturalmente, por critério diagnóstico, seria uma doença remitente recorrente, mas às vezes o paciente pode ter um surto único e às vezes nunca mais ter. Sobretudo se a gente fizer um tratamento adequado, uma boa orientação, né? Então, como eu te falei, é muito variável, né? São várias apresentações. Então, de acordo com o que o senhor disse, podemos dizer que quem tem esclerose múltipla pode viver uma vida normal, uma vida ativa. Claro, claro. Nós temos uma escala que a gente mede a progressão da doença, chamada de escala de EDSS. É uma escala que a gente realiza no consultório para quantificar esses prejuízos que o paciente pode ir acumulando com determinado surto. Então, dentro dos surtos, o paciente pode ter uma melhora completa, porém ele pode às vezes ficar com uma pequena sequela. E como a doença, infelizmente ainda hoje, ela não é uma doença que tem cura, é uma doença que tem uma mudança de evolução com o tratamento, tem tratamentos adequados, mas a gente não consegue cessar a doença e muito menos curá-la atualmente com o que a gente tem hoje em dia. Então o paciente pode ir acumulando esses déficits. Então às vezes o paciente tem uma neurite óptica, tem uma melhora parcial. De repente, depois de alguns meses ou depois de alguns anos, ele tem um surto na medula que tem uma dificuldade para movimentar as duas pernas, que também pode ter uma melhora parcial ou total. Então, aí ele vai progredindo nessas incapacidades a ponto de, eventualmente, às vezes precisar de uma cadeira de rodas. Muitos pacientes em formas graves e demoradas ficam acamados, são formas mais avançadas da doença, né? Então, o paciente pode ter esse acúmulo de déficits neurológicos com o passar do tempo. Doutor, há também alguma restrição alimentar para as pessoas que têm esclerose múltipla? A bebida alcoólica é algo que é contraindicado para esses pacientes? Assim, não tem uma contraindicação absoluta, não, sabe? O paciente pode viver geralmente uma vida normal, se socializar, é claro, de forma moderada, né? Mas nós sempre pesquisamos, por exemplo, os níveis de vitamina D para saber se há necessidade de suplementação ou por medicamento ou pela parte também de mudança alimentar desses pacientes, mas não há uma dieta unificada, uma recomendação única para todos os pacientes. Os hábitos alimentares logicamente mais saudáveis, né, com aumento de frutas, verduras, vegetais verdes escuros, diminuir o consumo, claro, de carne vermelha muito gordurosa, são hábitos que a gente sempre prescreve para todos os pacientes, que é mais recomendado. Mas especificamente para a esclerose múltipla, não há uma recomendação formal única para todos os pacientes. Doutor, existem terapias alternativas e que são comuns, assim, mais comuns e mais indicadas para esse tratamento? Existem, né? E essas terapias alternativas são terapias ainda ou que não mostraram uma eficácia através de bons estudos randomizados, estudos amplos, né, que provaram ser eficazes, mas alguns colegas médicos podem lançar mão de alguma forma. Por exemplo, até transplante de células-tronco, tem alguns pacientes que se submetem, principalmente em protocolos de pesquisa em grandes universidades. O próprio, por exemplo, canabidiol, que está muito em voga aí na mídia, né? O canabidiol é um derivado aí da maconha, né? Da planta maconha, que você extrai essa substância que ela pode ser ativa em algumas situações.
Um parêntese em relação ao canabidiol. O canabidiol hoje, para a esclerose múltipla, ele é muito bem utilizado para a espasticidade, que é aquele paciente que tem uma rigidez dolorosa, né? E as dores crônicas refratárias que alguns pacientes podem manifestar. O canabidiol, nesse sentido, tem a sua utilidade. E aí depois vem a própria suplementação de vitamina D, que não tem isso não está muito unânime se a gente deve prescrever essa vitamina D para todos os pacientes ou não, mas a conduta de alguns protocolos que eu sigo se você tem uma baixa de vitamina D numa avaliação clínica inicial, você vai suplementar a vitamina D para o paciente. Mas são várias as terapias alternativas, acupuntura, aí vem a reabilitação física, etc., né? E várias medicações, inclusive com imunomoduladores, imunobiológicos, que estão sendo muito estudados para tentar diminuir a possibilidade do paciente ter esses surtos. Porque tem pacientes que mesmo usando os imunomoduladores, não é uma garantia de extrema eficácia em combater esses surtos. Os tratamentos iniciais que a gente tem, de primeira linha, conseguem reduzir esses surtos de 30% a 40%. Existem terapias que a gente consegue reduzir os surtos em até 50%, 60%, mas, como você vê, uma boa porcentagem desses pacientes ainda continua sob o risco de desenvolver um surto, né? Então, tem muita coisa em estudo, muita coisa ciência buscando aí para tentar controlar melhor a doença. Doutora Alexandre, o senhor disse que a esclerose múltipla, ela acomete pessoas por volta de 20, 30 anos, começa a dar os primeiros sinais, também em pessoas em determinados lugares do mundo, em certas populações. Isso é porque pode ter algum agente infeccioso por trás dessa doença? É por isso também que os pacientes de esclerose múltipla, eles não podem doar sangue? Essa questão é mais relacionado o que se sabe em relação à latitude, à linha equatorial, é a incidência de luz solar, que é a maior possibilidade nesses casos. Então, pacientes que têm uma latitude elevada, longe da linha do Equador, teoricamente, uma menor incidência de radiação e menor produção de vitamina D, que possivelmente pode estar relacionado à doença. Mas é claro que existe certos grupos populacionais que têm uma predisposição maior, tá, à doença, principalmente pacientes europeus. Os pacientes equatoriais geralmente têm uma predisposição bem menor por tipo genético e também por aumento da incidência de luz solar, tá? Em relação à doação de sangue, aí tem outros aspectos envolvidos, né, que a gente tem que descartar a possibilidade de algum vírus, alguma infecção, esses quadros autoimunes, pacientes que às vezes usam imunomoduladores, aí uma avaliação mais hematológica nos bancos de sangue para saber se aquele paciente tem a possibilidade ou não de doar, mas geralmente essas doenças autoimunes, elas têm alguma contraindicação relativa para a doação de sangue. Doutora Alexandre, a gente já está chegando na reta final aqui da nossa entrevista e eu queria que o senhor falasse com a gente se você vê com otimismo o futuro do tratamento e a cura, né, a possível cura da esclerose múltipla aí, como é que está a tecnologia, o desenvolvimento de pesquisa nesse assunto, nessa doença, nessas questões, né, neurológicas, né? Sim. Só retomando um pouquinho a pergunta inicial, que eu esqueci de responder a respeito de um vírus, né? Esses vírus, esses agentes infecciosos, eles podem sim ter alguma relação com a esclerose múltipla. O que eles acreditam que talvez uma infecção viral possa ser o gatilho para todo um quadro imunológico que acaba agredindo o sistema nervoso central. Vários vírus têm sido estudados, por exemplo, o vírus da herpes, o HTLV, o próprio HIV. Então, assim, tem uma série de vírus, alguns agentes infecciosos que podem desencadear esse gatilho, tá? Em relação à última pergunta, nossa perspectiva é muito boa. A gente sempre almeja que essas doenças neurodegenerativas possam ser curadas, né? Tem muita linha de pesquisa nesse sentido, vários anticorpos monoclonais aí a todo momento surgindo, que a gente pode ter alguns alvos, né, no sistema imunológico para tentar diminuir a agressão dessas doenças. O que eu espero mesmo é que os cientistas cheguem, né, a algum tratamento mais promissor ainda do que a gente tem e, né, encontrem a cura dessas doenças que afetam muitos pacientes, né, ao longo do mundo. Conversamos com neurologista e
fisiologista clínico Alexandre de Almeida Castro. Doutor Alexandre, muito obrigado pela sua participação, sua disponibilidade para conversar aqui com a gente no Tom Maior. Obrigado, foi um prazer muito grande, né, ter conversado com vocês. As perguntas foram extremamente interessantes. Espero ter contribuído aí para esclarecer a população. Já fica aqui o convite, doutor, para um próximo encontro, viu? Tá joia, eu estou à disposição. Obrigado. Jéssica Dias, obrigada pela sua participação aqui mais uma vez. Eu te espero aqui amanhã. Eu que agradeço, Letícia. Muito obrigada também ao doutor Alexandre pelos esclarecimentos aqui para a gente. E até amanhã, então, Letícia. Combinado. E você que quer saber mais sobre esse assunto, sobre o agosto laranja, sobre esclerose múltipla, tem interesse sobre esse assunto? Acesse um pouquinho mais tarde o sagresonline.com.br e confira na íntegra a entrevista com o Dr. Alexandre. A gente vai para uma rápida pausa e na volta tem Petras de Souza atualizando aqui nessa segunda-feira o boletim da vacina. A gente volta já já.